Um estado está realizando um golpe demográfico que faria até os urbanistas mais experientes ficarem de queixo caído. É quase totalmente deserto. Uma paisagem tão hostil que deveria repelir o crescimento, mas em apenas um ano, 28 mil novos moradores fizeram as malas e se mudaram para lá. Olhe para o mapa do oeste americano e a maioria das pessoas vê uma armadilha mortal. Mas milhares de famílias veem uma tábua de salvação. O Arizona tem mais terra, a Califórnia tem mais dinheiro, Utah tem mais água. Ainda assim, este reino do deserto está disparando para o topo das estatísticas de crescimento. Uma cidade brilhante, uma indústria alimentada pelo vício. Se você não fosse jogar dados ou ver um show, não havia razão para ficar. Mas isso mudou. É um estado sem litoral, com oferta de água cada vez menor e economia que antes dependia totalmente do turismo. Ainda assim, os números mostram que Nevada está superando estados historicamente maiores que largaram muito na frente. Por quê? Para descobrir, dirija para leste de Reno, pela I-90 até o Tahoe Reno Industrial Center. Pode parecer qualquer outro complexo industrial, mas este é diferente. É a espinha dorsal da cadeia de suprimentos americana. A partir deste único ponto, um caminhão pode chegar a Seattle, Phoenix ou Los Angeles em 24 horas. Por causa disso, gigantes da tecnologia como Google e Switch se instalaram ao lado da gigantesca gigafábrica da Tesla. O corredor não é apenas um grande trecho de asfalto vazio, é uma espinha dorsal de inovação. Os armazéns estão se tornando micro-hubs para robótica, inventário gerenciado por IA e entregas assistidas por drones. Reduzindo o tempo de trânsito e evitando portos congestionados, as empresas diminuem custos de envio. Para funcionários, o custo de vida é bem menor do que na Bay Area ou em Seattle. Polos de tecnologia podem crescer sem a pressão do mercado imobiliário. Startups em Reno acessam talentos sem o problema do deslocamento diário. É um mini ecossistema do Vale do Silício no meio do deserto. O condado de Clark está sendo completamente reconstruído. O sul de Nevada não é mais apenas um lugar para viagens de fim de semana. Está se transformando em um polo de negócios. Empresas globais têm uma forma de se manter conectadas aos portos da costa oeste sem os altos custos e a congestão das cidades litorâneas. E o dinheiro está entrando aos montes. Só no último ano, bilhões foram investidos em Henderson e M North Las Vegas para fortalecer a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos. Nevada está aproveitando seus baixos impostos e a rapidez na burocracia para permitir um tipo de crescimento rápido que é quase impossível de encontrar em qualquer outro lugar do Oeste. Automação, energia limpa e grandes empresas de tecnologia estão sendo atraídas para o deserto, como parte do plano da Las Vegas Global Economic Alliance. Eles têm sido uma parte fundamental nessa fase atual de expansão. Até 2027, o deserto pode se tornar um polo da manufatura americana, mas isso é só na superfície. Um dos maiores fatores está escondido no solo. Nevada está sobre a nova prata, lítio. Thacker Pass, bem ali no condado de Humboldt, abriga o maior depósito conhecido de lítio nos Estados Unidos. Esse único vale pode fornecer lítio suficiente para abastecer 800 mil veículos elétricos por ano. Nevada é o combustível dos veículos elétricos para o próximo século do transporte. Mas construir um futuro movido a baterias exige uma quantidade enorme de eletricidade. No deserto, isso é um problema. Para resolver, Nevada está agindo e é o único estado do Oeste a reconstruir toda a sua rede elétrica agressivamente. O projeto principal é o GreenLink West, uma linha de transmissão de alta voltagem de 760 quilômetros que vai conectar Las Vegas diretamente a Reno. Essa grande rodovia de energia foi feita para levar muita energia renovável das fazendas solares do deserto aos polos de tecnologia no norte de Nevada. E isso está chamando a atenção de outro setor. Os data centers podem consumir até 10% da eletricidade mundial até 2030. Isso é tanta energia quanto um grande país industrial como o Japão consome em um único ano. Com vastas áreas abertas e regulamentações estáveis, Nevada se tornou um local privilegiado para essas instalações. Para manter os servidores ativos o dia todo, Nevada constrói o projeto solar Gemini. Localizado nos arredores de Las Vegas, ele funciona como uma bateria de 1,4 gigawatt-hora. Embora o estado continue conectado à rede de energia da Califórnia, esse projeto permite que Nevada desvincule seu crescimento industrial da rede californiana, sobrecarregada e envelhecida ao lado.
Ao gerar quase 950 megawatts de suas próprias usinas geotérmicas, o suficiente para 700 mil residências Nevada, pode abastecer seus setores industriais e de tecnologia em crescimento sem depender da Califórnia. O maior avanço nisso aconteceu no condado de Humboldt, no Project Red. A Fervo Energy construiu o primeiro sistema geotérmico aprimorado comercial nos Estados Unidos, aproveitando rochas profundas e quentes para gerar energia. Eles fecharam um acordo milionário para fornecer energia aos grandes centros de dados do Google, representando uma vitória ambiental. Ele utiliza um sistema de circuito fechado que praticamente não consome água. O mesmo calor subterrâneo que impulsiona o boom energético de Nevada também está silenciosamente aliviando o estresse hídrico do estado. É assim que o estado que mais cresce é por dentro. Uma rede sendo reconstruída do zero para abastecer indústrias que não existiam aqui há 5 anos. Enquanto Nevada constrói sua infraestrutura física, está refazendo a infraestrutura legal. Por um século, Delaware dominou o mundo corporativo americano. Se você fundasse uma grande empresa, você constituía a empresa lá. Mas um novo movimento está surgindo. Dexit. As empresas estão saindo. É um êxodo. Há só um lugar para onde estão indo. Gigantes de capital de risco e empresas públicas como Fidelity National Financial, Roblox e AMC Networks estão deixando Delaware e transferindo suas sedes jurídicas para Nevada. Por que essa mudança? Bem, os tribunais de Delaware se tornaram imprevisíveis. Eles estão anulando pacotes salariais enormes de CEOs e questionando a independência dos conselhos. Para fundadores e investidores, isso é um pesadelo. Mas Nevada viu nisso uma chance de competir com outros estados. Eles criaram um sistema que devolve o poder aos proprietários. Diretores só podem ser processados em caso de fraude intencional ou má conduta comprovada. Era um forte escudo legal defendendo o capital contra excessos judiciais. As leis especiais de Nevada estão transformando o estado em um enorme campo de testes para novos negócios. Eles estão focando em coisas como empréstimos impulsionados por IA e vendas digitais super seguras. As empresas escolhem Nevada devido à ausência de imposto sobre franquias e leis de privacidade rígidas. No entanto, o principal motor desse crescimento é o dinheiro. Mais especificamente, dinheiro de capital de risco. Como Nevada não cobra imposto de renda corporativo, startups podem se expandir para outros estados sem sofrer dupla tributação estadual. Isso faz de Nevada a base perfeita para uma empresa que quer crescer rapidamente. Enquanto a Califórnia discute novos impostos para os ricos, as faixas de imposto de renda de Nevada atuam como imã. Nos últimos 5 anos, o estado atraiu 500 milhões de dólares em investimentos privados. É dinheiro que poderia ter ficado na Califórnia se não fossem os altos impostos e os obstáculos regulatórios de lá. Até 2030, espera-se que Nevada abrigue 10 mil novas empresas, transformando as perdas de um estado no crescimento de outro. Grandes empresas não mudam só suas sedes, mas transferem equipes inteiras. Com a mudança do domicílio legal da Roblox para Nevada, surgiram vários serviços de apoio. Escritórios de advocacia, contabilidade e recrutamento também migraram. Nevada é um campo de testes, financiando startups de IA que não existiriam ou sobreviveriam nos mercados costeiros. Delaware construiu sua dominância ao longo de um século. Nevada conquistou uma parte disso em apenas 5 anos. Essa velocidade é o motivo pelo qual Nevada está no topo dos rankings de crescimento. E lembre-se, se você gosta dessas análises aprofundadas de geografia, não esqueça de se inscrever. Assim, você será o primeiro a saber quando Nevada adicionar outra cidade. Mas há um desafio em tudo isso que pode parar o estado completamente, e esse desafio é a água. Esse é o principal argumento que todo crítico usa: Nevada vai ficar sem água. Atualmente, o Lago Mead está com cerca de 34% da sua capacidade, e um nível 1 de escassez já foi declarado. No papel, Nevada deveria estar definhando. Em vez disso, está prosperando. Por quê? Porque o Estado trata a água como um ativo financeiro. Essa estratégia ela é fundamental para o crescimento de Nevada e pessoas nos Estados Unidos começam a perceber isso. Nevada se tornou líder mundial em reciclagem de água em circuito fechado. Quase toda a água usada dentro de casa, em pias, chuveiros ou lava-louças, é recuperado, tratado até atingir padrões de água potável e devolvido ao Lago Mead. Isso garante créditos de retorno para o Estado. Para cada galão que eles devolvem, podem retirar outro. Isso resultou em uma grande vitória para Nevada.
O sul de Nevada usa 48% menos água por pessoa do que há 20 anos mesmo com a explosão populacional. Basicamente, eles estão trocando água. O deserto transformou um dos seus maiores desafios em uma vantagem oculta. É uma eficiência que estados rivais não conseguem igualar. Mesmo assim, se o rio Colorado baixar mais rápido do que os engenheiros preveem, até esse sistema pode chegar ao limite. Com reservas inexploradas de energia geotérmica sob a superfície, a geologia única de Nevada não está apenas impulsionando o crescimento. É uma solução inerente para os desafios de recursos mais difíceis do deserto. Essa rápida expansão está levando os estados vizinhos a enfrentar seus próprios desafios. A expansão do Arizona traz milhares de quilômetros de novos canos, linhas de energia e estradas, aumentando os custos de manutenção. Cada milha de nova rodovia na região metropolitana de Phoenix custa cerca de 20 milhões de dólares para construir. Isso é mais que o dobro do que Nevada normalmente gasta por milha ao expandir rodovias em seus corredores de maior crescimento. O custo logístico de transportar água também é um grande peso. Bombear água por 336 milhas morro acima a partir do Rio Colorado, através do projeto Central Arizona, consome energia suficiente para abastecer 100 mil casas. Os dutos mais curtos de Nevada exigem apenas uma fração dessa energia. No condado de Pinal, no Arizona, o esgotamento do lençol freático está fazendo com que o solo afunde alguns centímetros a cada ano, destacando um contraste marcante com Nevada, onde a redução dos aquíferos tem sido muito menos dramática. A leste, Utah está lidando com um gargalo geográfico diferente. O estreito corredor da Wasatch Front, onde vivem 80% dos 3,55 milhões de habitantes do estado. Os custos de moradia no condado de Salt Lake atingem em média $500 mil, quase o dobro do valor médio em Nevada, onde estão os condados que mais crescem. Mais ao norte, a congestão da Front Range do Colorado prende 70% de seus moradores, elevando os custos de infraestrutura para $10 bilhões em expansões de rodovias nos canyons. Isso é aproximadamente 3 vezes o que Nevada gastou em melhorias semelhantes de rodovias nas regiões de Reno e Las Vegas. Até mesmo Idaho enfrenta florestas propensas a incêndios e oferta limitada de água do rio Snake. Isso levou suas concessionárias a investirem cerca de $800 milhões anuais em infraestrutura de rede e resiliência. Medidas contra incêndios florestais e melhorias na rede de Nevada custaram menos da metade desse valor. Todos os estados que Nevada está superando criaram sistemas rígidos que os limitaram, sistemas que eles não conseguiram mudar rápido o suficiente. Nevada não tinha estruturas herdadas, apenas liberdade para agir rápido. O Código Legal do estado também impulsiona uma explosão em biotecnologia. O estado possui uma grande vantagem para empresas que dependem de laboratórios. Não tributa intangíveis. Na Califórnia, a enorme receita gerada por patentes e fórmulas secretas está sujeita a altos impostos sobre a renda corporativa. Mas em Nevada, essa renda é protegida. O resultado? Uma corrida de empresas comprando enormes lotes de terra para construir laboratórios de alta tecnologia, longe dos olhos atentos dos reguladores costeiros. O azarão está vencendo porque seus rivais estão sufocando com o próprio sucesso. Em 2023, legisladores da Califórnia debateram um novo imposto sobre a riqueza para resolver o déficit orçamentário. Eles miraram no patrimônio líquido dos residentes ricos, mesmo depois que eles deixavam o estado. Mas Nevada oferece uma proteção constitucional. Os documentos fundadores do estado proibiram o imposto de renda pessoal, fazendo de Nevada uma zona livre para grandes corporações. O verdadeiro choque acontece quando um bilionário muda sua residência legal para Incline Village. Da noite para o dia, a base tributária de todo um condado da Califórnia desaparece. Nevada absorve essa riqueza sem criar nenhum programa social caro para atraí-la. Eles simplesmente não atrapalham. É uma vantagem competitiva que as leis tributárias da Califórnia nunca previram, mas o imposto sobre a riqueza é apenas um sintoma de um estado em crise. Famílias de classe média com salários de 6 dígitos gastam quase metade da renda com aluguel. Em San Diego e na região da Bahia, uma casa típica agora custa bem mais de $1 milhão. E isso é até generoso. Enquanto a casa média em Nevada custava $250 mil há apenas uma década,
Hoje, uma família da Califórnia pode vender um bangalô apertado por US$ 1.100.000 e comprar uma casa 2 vezes maior em Nevada por 500 mil. Isso significa embolsar US$ 600.000 direto na conta e mostra a onda de riqueza saindo da Califórnia. Não surpreende que as pessoas estejam se mudando. 47% de todos os novos moradores da região de Las Vegas estão vindo da Califórnia. Eles estão trazendo riqueza, habilidades e ambição com eles. Nevada não só recebe essas pessoas, mas também oferece um novo cenário tributário. Enquanto isso, o Estado Dourado está se deteriorando de outras formas que poucos percebem plenamente. Os incêndios florestais estão se tornando catástrofes anuais, forçando evacuações, destruindo casas e aumentando os custos de seguro. Isso torna o seguro quase impossível para famílias de classe média. Apagões rotativos afetam polos de tecnologia e centros urbanos, reduzindo a produtividade das empresas e tornando a expansão arriscada. Além da energia, a Califórnia enfrenta um labirinto regulatório. Leis ambientais, trabalhistas e de zoneamento frequentemente causam atrasos de anos em projetos de construção e infraestrutura, sufocando a inovação antes mesmo que ela comece. Agora, as empresas enfrentam um paradoxo. Elas ficam e arcam com enormes custos e incertezas, ou vão embora e arriscam perder sua posição no mercado? Muitas estão escolhendo a segunda opção. Ao mesmo tempo, riqueza e talento estão se deslocando para o norte e leste. Engenheiros brilhantes do Vale do Silício procuram moradia acessível, impostos baixos e liberação mais rápida de licenças, coisas que a Califórnia já não oferece. As equipes de produção de Hollywood estão migrando para estados mais baratos, ágeis e previsíveis. Empreendedores fogem de impostos altos e da incerteza nos tribunais. A fuga de cérebros por si só é um terremoto econômico silencioso que poucos fora do estado percebem em tempo real. Mas não dá para receber 28 mil pessoas por ano sem causar alguns problemas. Nevada está importando riqueza, mas também está importando demanda por serviços que o orçamento atual mal consegue cobrir, e isso está saindo do controle rapidamente. Os distritos escolares estão sobrecarregados. O condado de Clark é o quinto maior do país e está enfrentando uma enorme escassez de professores. Em Las Vegas e Reno, funcionários de serviços que recebem $20 por hora estão sendo excluídos pelos altos preços. O efeito da migração da Califórnia elevou tanto os preços que as próprias pessoas que trabalham nos cassinos não conseguem morar a menos de 80 quilômetros do trabalho. Essa é a maior ameaça ao crescimento de Nevada. Se os trabalhadores braçais não conseguirem morar aqui, os polos de tecnologia e logística acabarão ficando sem mão de obra. O Estado está tentando liberar terras federais para a habitação acessível, mas isso exige uma lei do Congresso. É uma corrida contra o tempo, a crise habitacional é visível. A crise na saúde, nem tanto. Nevada enfrenta uma crise de mão de obra que poderia paralisar a maioria dos estados. Atualmente, está muito atrás da média nacional em pessoal médico, precisando contratar milhares de profissionais de saúde até 2030 apenas para atender às necessidades da população em crescimento. Para resolver isso, Las Vegas não está mais apostando apenas nas cartas. Está apostando na pesquisa clínica. Um novo prédio de educação médica de $150 milhões está sendo construído no Distrito Médico de Las Vegas. O objetivo é transformar o distrito em uma incubadora de biociências, um lugar onde a pesquisa de laboratório se torna tratamento na prática em meses, não em anos. Nevada atualmente fatura cerca de $20 bilhões anuais com saúde, tornando o setor um vetor natural de crescimento. Prevê-se que gere $300 milhões em receita todos os anos, criando um caminho de carreira estável e bem remunerado que não depende de quantas pessoas estão sentadas em uma mesa de blackjack. Além da área da saúde, Nevada está investindo em educação e treinamento profissional voltados para sua nova economia. A Universidade de Nevada faz parcerias com empresas de energia renovável para treinar engenheiros, técnicos de laboratório e especialistas que possam ingressar diretamente no crescente setor de energia limpa do estado. Mesmo o milagre da expansão de Nevada tem limites. O sistema de reciclagem e as reservas de água de Nevada lhe dão uma certa folga, uma vantagem que outros estados não têm. Mas o Bureau of Reclamation sugeriu cortes massivos no Rio Colorado se os estados não chegarem a um acordo em breve. Ao aceitar o corte voluntariamente, Nevada está se posicionando como a parte responsável nessa mesa de negociação, desafiando o governo federal a impor cortes ainda maiores em seus vizinhos,
como Califórnia e Arizona. Se o Rio Colorado seguir baixando, nem o sistema de circuito fechado bastará. Os cortes aumentam, elevando o risco de apagão. Se o nível da água cair demais, as turbinas da represa Hoover param de girar, interrompendo seu crescimento imediatamente. Neste momento, Nevada está basicamente a uma mudança de política, a um inverno seco de distância do fim do milagre. Então, eles não podem desperdiçar espaço nem água. Ao lado de um dos estados mais ricos, chamado por alguns de Calamérica, Nevada não pode agir devagar. O crescimento do estado depende de duas coisas: a Califórnia continuar quebrada e o Rio continuar com água. Se a Califórnia resolver seus problemas de moradia e impostos, o fluxo para Nevada pode acabar rapidamente. E se a engenharia não conseguir acompanhar o calor, o deserto vai recuperar o que perdeu. Mas no Mojave, a margem para erro é mínima. Isso torna o crescimento de Nevada ainda mais notável e ainda mais frágil. Obrigado por acompanhar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no MapPack. Existe um lugar na América onde é possível cometer assassinato e sair impune, e não está escondido. Imagine-se na trilha Backler River, em Yellowstone. Você está no meio da floresta, a 16 quilômetros da estrada mais próxima. Você atravessa um pequeno riacho sem marcação e, sem perceber, saiu de Wyoming e entrou em Idaho. As árvores parecem as mesmas, o ar continua rarefeito, mas legalmente tudo acabou de mudar. E esse lugar é conhecido como a Zona da Morte. Aqui fora, a maioria das pessoas se preocupa com ursos, não com a Constituição, mas é exatamente isso que elas deveriam temer. Porque, nesse trecho específico da floresta, a lei não falha por ser fraca. Ela falha porque segue suas próprias regras à risca. E é aí que isso se torna perigoso. Yellowstone é uma máquina controlada que gera centenas de milhões em gastos turísticos anuais. Mas, nesse canto do parque, o sistema esbarra em algo que não consegue resolver. Você não está mais lidando com a lei estadual, você está em um enclave federal, o que significa que o FBI e o Departamento de Justiça são os responsáveis. O mesmo documento que lhes dá esse poder é exatamente o motivo pelo qual talvez não possam usá-lo. E é exatamente aí que o problema começa. A Constituição é uma lista de procedimentos. Quando esses procedimentos não podem ser seguidos, a justiça para completamente. E aqui, um desses procedimentos se torna impossível. Por que a lei falha aqui? Normalmente, os distritos seguem as linhas dos estados. Oregon fica em Oregon, Flórida fica na Flórida, mas Yellowstone é diferente. Como ele abrange 3 estados diferentes, Wyoming, Montana e Idaho, o Congresso criou um atalho. Parecia simples, claro, mas essa decisão criou um problema que ninguém percebeu por mais de um século. A Sexta Emenda diz que o réu tem direito a um julgamento por um júri imparcial do estado e do distrito onde o crime aconteceu. Uma palavra faz diferença aí. E não diz ou diz e... Essa palavrinha é o problema. Porque se um crime federal acontece no canto de Idaho, em Yellowstone, o júri tem que ser composto por pessoas que vivem tanto em Idaho quanto no Distrito Judicial Federal de Wyoming, que não existe. A Zona da Morte em Yellowstone, que fica em Idaho, tem população zero. Não há casas, hotéis, nem residentes. É uma área aproximadamente do tamanho de Washington, D.C., remota, sem marcações e indistinguível do resto do parque, o que significa que não há jurados. Nem de Idaho, nem de Wyoming, literalmente não há ninguém que você possa convocar legalmente para servir no júri. Se você não consegue formar um júri para um crime grave, não pode prosseguir com o julgamento de jeito nenhum. É uma brecha perfeitamente legal escondida dentro de um dos parques nacionais mais famosos da América. Essa armadilha só se fecha para os crimes mais graves. Multa por excesso de velocidade ou acampamento ilegal, sem problema, um juiz resolve. Mas se a pena for superior a 6 meses de prisão, a Constituição garante julgamento por júri. Então, aqui fora, eles não podem prosseguir legalmente. A própria lei é a única coisa entre o crime e a punição. Um caçador ilegal com um rifle de alto calibre ou alguém fugindo de outro estado. Cada plano, cada passo é executado sabendo que a lei não pode acompanhar. Nesse vazio, as regras comuns da justiça desaparecem, substituídas pela lógica estranha da impossibilidade processual. Não é uma falha no sistema, é um ponto final.
Por mais de 100 anos, esse problema passou despercebido. Então, um professor de direito chamado Brian Cout o descobriu. Em 2004, ele estava apenas estudando a Sexta Emenda e a forma como os distritos federais eram desenhados no mapa. Mas então ele percebeu algo impossível. As linhas se estendiam até Montana e Idaho, e formar um júri ali era uma impossibilidade constitucional. Ele não ficou animado, ele ficou horrorizado. Era um lugar onde a Constituição exigia algo que fisicamente não podia acontecer. Pouquíssimos outros países permitem que uma brecha legal assim persista dentro de um parque nacional. No Canadá, por exemplo, os parques nacionais ficam sob jurisdição provincial ou federal, mas os distritos judiciais são sempre desenhados para garantir que um júri possa ser convocado. Mesmo nas áreas mais remotas, os governos se preparam para imprevistos. Os Estados Unidos se destacam porque a Constituição é absoluta, mas direitos absolutos colidem com a geografia física, criando uma brecha única no mundo desenvolvido. Em 2005, Cout publicou um artigo chamado The Perfect Crime, não para incentivar isso, é claro, mas para forçar alguém a corrigir o problema. Ele enviou cópias ao Departamento de Justiça, ao procurador dos Estados Unidos em Wyoming e a membros do Congresso, esperando resposta rápida, mas só recebeu silêncio. O Departamento de Justiça adotou uma postura não oficial que basicamente ignorou o problema. A brecha não existia até que um tribunal dissesse que existia. Eles sugeriram transferir o julgamento ou buscar outra solução, mas Cout sabia que a Sexta Emenda não permite isso. Não se pode transferir um julgamento só porque a Constituição incomoda. A Declaração de Direitos foi criada justamente para evitar isso. Cout passou a temer que seu artigo virasse um manual do crime, pois detalhou coordenadas exatas e argumentos legais para a absolvição em caso de assassinato. Yellowstone deixou de ser um lugar de maravilhas naturais para se tornar um lugar de mistério jurídico. O artigo de Cout se tornou uma sensação viral, sendo tema de romances e programas de TV. Mas, apesar da fama da Zona da Morte, o status legal real da terra permanece inalterado. Existe um exemplo real disso na prática. Em 2005, um homem chamado Mike Beldurain foi pego caçando ilegalmente na parte de Montana do Parque Yellowstone. Ele não era um assassino, apenas um caçador que atirou em um grande alce onde não deveria. Quando o caso chegou ao tribunal, seus advogados mencionaram a brecha de Brian Cout. Afirmaram que ele deveria ter júri de Montana, não de Wyoming. O juiz rejeitou na hora e o governo aceitou o acordo judicial. Beldurain pegou 4 anos de prisão, além de multas e restituição. Como parte do acordo, ele concordou em não recorrer da questão da Zona da Morte para um tribunal superior. É assim que o sistema lida com falhas conhecidas. Contém o problema silenciosamente, trata os sintomas e deixa a brecha persistir. O buraco de 50 milhas quadradas continua em grande parte sem ser testado, uma bomba relógio constitucional prestes a explodir no interior. O governo teve sorte com Beldurain, mas a Zona da Morte não exige um réu cooperativo. Só é necessário alguém que conheça a lei melhor do que o promotor e as coordenadas de um trecho de 50 milhas quadradas em Idaho que Brian Cout colocou no mapa para qualquer um encontrar. As coordenadas são públicas. O argumento legal está publicado. Qualquer pessoa disposta a estudar poderia entrar naquela floresta sabendo exatamente o que a lei pode ou não pode fazer com ela. E por anos, isso permaneceu teórico. E então as coisas começaram a ficar sérias. Digamos, hipoteticamente, que alguém estude o artigo de Cout por uma semana. Essa pessoa imprime as coordenadas. Eles vão até a trilha Beckler, caminham 16 quilômetros, cometem um crime planejado há meses, sabendo que, quando os investigadores chegarem, a primeira ligação não será para o xerife. Ela será para um professor de direito constitucional. E esse professor vai dizer a eles a mesma coisa que Cout disse ao Departamento de Justiça em 2005, não há júri para convocar. Em 2021, o desaparecimento de Gabby Petito chamou a atenção do mundo todo. Seu corpo foi encontrado depois perto da região de Yellowstone. De repente, começaram a questionar. E se isso tivesse ocorrido alguns quilômetros a oeste? E se fosse na Zona da Morte? A proximidade de uma tragédia tão conhecida com a Zona da Morte tirou isso do campo puramente acadêmico. E isso fez as pessoas perceberem que a Sexta Emenda deveria proteger a integridade do sistema. Mas quando ela é quebrada por um erro de mapa, ela falha justamente com as vítimas que mais precisam dela. O caso de Valo de Bell trouxe uma ligação ainda mais direta com Yellowstone.
Tyler Ryan e J.J. Vallo, os dois filhos de Lori Vallo, foram vistos com vida pela última vez em 8 e 22 de setembro de 2019 dentro do parque. Se as crianças tivessem sido vítimas de um crime dentro da zona, a promotoria teria entrado diretamente em um pesadelo constitucional. O caso Valodale foi julgado nos tribunais estaduais porque os corpos foram achados em uma propriedade privada em Idaho, mas o cenário do UFC ainda assombrava os investigadores federais. Em 2022, o legislador de Idaho, Colin Nash, tentou fazer exatamente isso. Ele apresentou um pedido formal solicitando ao Congresso que redesenhasse a fronteira. Era exatamente a solução que Brian Cout havia sugerido em 2005. Foi aprovado no nível estadual, depois chegou a Washington e nada aconteceu. Isso é uma falha do mapa e a solução é simples. Mover aquela seção de Idaho para o distrito de Idaho. Uma frase na legislação, só isso. Para a legislatura de Idaho, isso era uma questão de segurança pública. Para o Congresso, era um erro administrativo que não merecia tempo em plenário. Esse problema é frequente na gestão dos parques nacionais pelo governo federal. Como a terra é federal, os estados têm pouco poder para forçar mudanças. E como as áreas são remotas, quem está em Washington sente quase nenhuma pressão política para agir. O sistema fica com o mapa errado porque quem tem a caneta se recusa a redesenhar a linha. Colin Nash renunciou ao cargo no Legislativo de Idaho em 2024, deixando o cargo com a zona da morte ainda completamente aberta. Mesmo quando um legislador faz o trabalho, propõe a solução e constrói consenso, a inércia federal é mais forte do que a própria lei. 20 anos, um artigo, nenhuma ação. O Parque Nacional mais visitado dos Estados Unidos tem uma brecha constitucional, e Washington soube disso o tempo todo. Isso não é incompetência burocrática. Alguém analisou o problema, entendeu e decidiu que o custo político de admitir o erro era maior do que o risco de deixá-lo em aberto. O primeiro motivo para isso é a falta de benefício político. Ajustar um limite judicial não ganha eleições. Nenhum lobista financia campanhas para a reforma dos limites de parques nacionais. A zona da morte é vítima dessa inação, uma lacuna permanente na proteção legal esperando que a pessoa errada caia nela. O segundo motivo é ainda mais cínico: o medo de admitir um erro. Se o Congresso aprovar uma lei para corrigir a zona da morte de Idaho, estará admitindo na prática que a lei tem uma falha há mais de um século. Eles reconheceriam que Brian Cout estava certo em 2005, mas optaram por ignorá-lo. Na política, admitir um erro antigo costuma parecer mais arriscado do que deixar o problema piorar. Enquanto ninguém for libertado por uma questão técnica, o Congresso pode seguir fingindo que isso é só uma hipótese de faculdade de direito. Eles estão colocando a segurança pública em risco para proteger suas próprias reputações, esperando que o tempo acabe antes que a bomba exploda. A sexta emenda só é tão forte quanto o mapa permite que ela seja. Se legisladores ignoram uma brecha no principal parque nacional, que outras falhas há no sistema? O mesmo crime cometido a 1 milha de distância pode ter consequências legais completamente diferentes. A Constituição não sabe disso, mas o mapa sabe. Em Yellowstone, a lei é condicional. Brian Cout disse de forma famosa que a única coisa que vai resolver isso é uma camisa ensanguentada. Provavelmente alguém terá que cometer um crime violento, ficar diante de um juiz e ver o caso ser arquivado porque não é possível formar um júri. Só então, quando as manchetes estiverem gritando sobre um assassino andando livre, o Congresso vai sentir a pressão necessária para aprovar uma simples frase na lei. Até que esse fracasso público humilhante aconteça, o sistema prefere olhar para o outro lado e fingir que o perigo não existe. Eles estão esperando uma tragédia para ter a cobertura política de que precisam para fazer seu trabalho, tratando um erro de 132 anos como se fosse um pequeno inconveniente. A sexta emenda continua paralisada nesse pequeno pedaço de Idaho, continua sendo um alerta para todos os americanos. Se uma falha tão óbvia pode existir em um dos parques nacionais mais monitorados e de maior destaque, o que mais pode estar escondido nos sistemas que tomamos como certos? Aquela travessia do riacho na trilha Beckler ainda parece a mesma. As árvores não se moveram e a lei também não. No fim das contas, essa burocracia pode ser a coisa mais perigosa naquelas florestas. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como esse, por favor, considere se inscrever
e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack. Texas, o estado da estrela solitária. Com cidades em crescimento, uma enorme chegada de novos moradores e um ótimo churrasco. Um lugar onde tudo é maior e melhor, mas ainda surpreendentemente barato, com quase nenhum imposto. Bem, essa é a reputação, mas a realidade é bem mais complicada. Na verdade, um estudo de 2023 da CNBC descobriu que o Texas era o pior estado dos Estados Unidos para se viver, ficando apenas à frente do deserto escaldante do Arizona. Como isso é possível? Vamos dar uma olhada mais de perto, na verdade, sobre o Texas que ninguém comenta. Vamos começar pelo básico, o clima. Embora você possa pensar que o clima no Texas é mais ameno do que em muitos estados, especialmente se você mora atualmente no norte gelado do país, ele também pode ser bastante extremo. O estado fica bem no meio de uma área conhecida como Corredor dos Tornados, que é, bem, exatamente o que o nome sugere. Basicamente, uma porção de tornados passa por lá, destruindo tudo em seu caminho. Na verdade, o Texas está entre os 5 estados com mais tornados nos Estados Unidos, com uma média de cerca de 120 por ano, ou seja, um tornado a cada 3 dias. Moradores do norte do Texas, especialmente, devem ter acesso a um abrigo subterrâneo próximo, pois enfrentam mais tornados que a maioria. Embora você possa se proteger de tornados se escondendo no subsolo, não dá para levar a sua casa inteira com você, e ventos de 402 km por hora ou 250 milhas por hora não combinam nada com telhados e paredes. Isso significa que, a menos que você tenha um seguro contra tornados realmente bom, geralmente extra e específico, o que é pouco provável como verá a seguir, os tornados podem causar grandes prejuízos financeiros. Se você está no Sudeste, não precisa se preocupar tanto com tornados, mas vai ser atingido por furacões. Quase nenhum canto do estado escapa dos desastres naturais. Como o Texas está no Golfo da América, antes chamado Golfo do México, isso torna a costa e algumas cidades do interior mais vulneráveis. Como algumas das maiores cidades do Texas, incluindo Houston, que é a 4ª maior cidade do país, ficam bem na costa, isso cria um grande problema. Em 25 de agosto de 2017, o furacão Harvey atingiu a terra firme logo ao nordeste de Corpus Christi, tendo se intensificado para um furacão de categoria 4 enquanto avançava em direção à costa do Texas. Ráfagas de vento deixaram o aeroporto internacional fora de operação e causaram danos severos às cidades costeiras, destruindo centenas de casas e comércios na região de Rockport e Fulton. Água e energia ficaram semanas cortadas, algo que você verá não ser tão raro no Texas. 103 pessoas morreram no estado e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, estimou o dano total em cerca de 125 bilhões de dólares, embora alguns números sejam ainda maiores. A temporada de furacões tende a piorar com o tempo por causa das mudanças climáticas, tornando viver na costa do Texas mais arriscado. Além disso, devido ao clima seco e quente em grandes áreas, o Texas frequentemente sofre com incêndios florestais. Em fevereiro de 2024, o incêndio Smokehouse Creek começou depois que um poste de energia derrubou uma linha de transmissão. Ele rapidamente cobriu mais de 1,1 milhão de acres, ou 445.154 hectares em apenas uma semana, queimando uma área um pouco maior que Rhode Island. O dano foi tão intenso que acabou sendo o maior incêndio da história do Texas e o 9º maior incêndio da história dos Estados Unidos. Nem falamos do granizo do tamanho de bolas de golfe, das enchentes repentinas e das tempestades. Essa cornucópia de desastres naturalmente começou a afetar a capacidade dos proprietários de conseguirem seguro. O risco causado por eventos climáticos extremos está aumentando devido às mudanças climáticas, e muitas seguradoras estão impondo prêmios absurdos em Houston e no litoral da região, ou até mesmo se recusando a oferecer seguro residencial a esses proprietários. De acordo com o Bankrate, o Texas é atualmente o 6º estado mais caro para seguro residencial, com um prêmio anual médio de pouco mais de $4.000 para uma casa de $300.000. O site de seguros Insurify acredita que, devido ao clima cada vez mais severo, o Texas subirá para o 5º lugar até o final de 2025. O clima está piorando tanto assim no estado da estrela solitária? Bem,
A NOAA vem monitorando a gravidade dos desastres naturais no Texas e mostrou que, no início dos anos 2000, o estado tinha cerca de 2,5 desastres climáticos por ano, com prejuízos na casa dos bilhões. Já em meados dos anos 20, esse número subiu para 8,5 desastres climáticos por ano. Isso teve um impacto sério, não só nos moradores antigos das áreas propensas a furacões, mas também em muitos recém-chegados que se mudaram para o Texas em busca de imóveis relativamente acessíveis. Agora, muitos estão enfrentando prêmios de seguro extorsivos, ou pior ainda, a possibilidade de as seguradoras se recusarem a cobrir suas casas no próximo ano. Outras regiões do estado sofrem com ventos fortes. Amarillo, Texas, foi considerada a cidade mais ventosa dos Estados Unidos. Devido à relativa falta de vegetação e umidade nessas regiões, as tempestades de poeira podem ser intensas. E isso sem nem entrar na questão do ar, mas vamos chegar lá em breve. É assim que Denton, Texas, fica no meio de uma tempestade de poeira. Curiosamente, o mesmo estado que sofre com secas também sofre com enchentes, mas esses extremos também significam que o uso de água às vezes é restrito para garantir que haja o suficiente para todos. Mas pelo menos nesses verões quentes e úmidos do Texas, dependendo de onde você está, o ar-condicionado garante frescor, não é? Bem, talvez o Texas tenha uma rede elétrica única e não de um jeito bom. Ela é, em grande parte, desconectada do resto dos Estados Unidos, uma decisão enraizada no forte senso de independência do Estado, que aparentemente se estende até as linhas de energia. Para quem não entende a obsessão do Texas por independência, segue um pouco de história. O Texas já foi parte do México até se revoltar e se declarar uma república independente. Permaneceu uma nação soberana por quase uma década, de 2 de março de 1836 até 19 de fevereiro de 1846. A secessão ainda é uma questão frequentemente levantada por alguns políticos e cidadãos do Texas quando a política federal não parece estar a seu favor. Uma pesquisa de 2024 feita pela Redfield and Wilton Strategies descobriu que 33% dos texanos apoiavam a secessão. Embora isso não seja a maioria, certamente é uma quantidade significativa. Essa história de independência afetou a política do estado até hoje, já que os texanos frequentemente sentem que querem operar sem muita interferência do governo federal. A frase "não pise em mim" é frequentemente usada em protestos políticos para simbolizar o sentimento de independência do Texas. No entanto, isso também levou o Texas a querer manter muito controle sobre seus próprios assuntos, incluindo, mas não se limitando, à sua geração de energia. Infelizmente, a rede elétrica do Texas tem o hábito de falhar justamente quando é mais necessária, graças em parte ao ironicamente chamado Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas, ou ERCOT. A rede costuma falhar principalmente em clima extremo, algo que, como já dissemos, o Texas tem de sobra. Você deve se lembrar quando o estado virou notícia em 2021, porque toda a sua rede elétrica falhou por vários dias durante a tempestade de inverno Uri. Uma tempestade de neve atingiu o estado, despejando de 7,6 a 15 centímetros de neve em cidades como Dallas e Austin. Pode não parecer muito, mas em um estado não acostumado a esse clima, as pessoas ficaram sem eletricidade, aquecimento e água. Moradores acendiam fogueiras e se aglomeravam sob cobertores para se aquecer. Ao final, mais de 200 pessoas morreram pela falta de serviços básicos e pelo frio extremo. Desde então, muitos texanos ficaram apreensivos com novas tempestades de neve ou frentes frias, incentivando-se a estocar água, comida e papel higiênico, mesmo sem previsão de frio intenso ou tempestade. Não é bom sinal para o estado quando o termômetro marca -4 graus Celsius, 25 graus Fahrenheit, e os cidadãos viram verdadeiros sobrevivencialistas. Mas o governo estadual aprendeu com seus erros e agiu após o fracasso público da rede elétrica, certo? Bem, algumas pessoas até tentaram levando a companhia elétrica ao tribunal. Infelizmente, o tribunal decidiu que a rede elétrica privada do Texas não tem obrigação de fornecer energia em tempos de crise. O Texas, além de oferecer uma rede elétrica instável, também desregulamentou os preços dos serviços públicos. Embora isso não prejudique quem tem contratos de energia com tarifa fixa, alguns texanos ainda têm contratos de tarifa variável e, quando o fornecimento é difícil,
as empresas aumentam bastante os preços. Durante a tempestade de inverno Uri, a Comissão de Serviços Públicos do Texas permitiu que o preço da eletricidade subisse para $9 por quilowatt-hora, enquanto o valor normal era 12 centavos por quilowatt-hora, um aumento de 7.400%. Isso significa que o custo relativamente baixo das moradias no Texas, avaliado em um preço médio de $339.500 em 2025, pode não valer tanto a pena assim. Mas vamos deixar de lado por um momento as grandes questões do Texas para focar em algo menor, muito menor. E isso seria o pássaro estadual do Texas, como alguns moradores locais apelidam, também conhecido como a barata. Você sabia que Houston foi classificada como a cidade mais suja dos Estados Unidos? Ela ganhou esse título por vários motivos: altos níveis de poluição, falta de limpeza e as baratas. A cidade ocupa o primeiro lugar no país em infestações de baratas domésticas. E as infestações não se limitam apenas a Houston, nem apenas a baratas, para falar a verdade. Também há besouros enormes, mosquitos do tamanho de libélulas, escorpiões, formigas de fogo e tarântulas. Como afirmou um comentarista nascido e criado no Texas na internet, grande parte da nossa fauna vai morder, picar ou te perseguir até você subir numa árvore. Mas deve haver outro motivo para tantas pessoas virem para cá, inclusive Elon Musk, famoso por trazer sua sede ao estado em parte para evitar os altos impostos da Califórnia. Bem, talvez sejam os impostos, porque o Texas não tem imposto de renda estadual. Isso pode parecer que todo mundo está ganhando dinheiro fácil, mas os impostos ainda precisam vir de algum lugar, porque um estado, especialmente um tão populoso quanto o Texas, ainda precisa funcionar. Então, de onde vem esse dinheiro? A resposta são impostos sobre propriedade. O Texas tem alguns dos impostos sobre a propriedade mais altos do país, com uma mediana de 1,67% e uma média de 1,9%, em comparação com a taxa mediana dos Estados Unidos de 1,02%. Isso significa que a conta mediana anual de imposto sobre a propriedade no Texas fica um pouco abaixo de um pouco menos de $4.000 americanos, em comparação com o custo nacional de dólares americanos, 2.400. Mas esse não é o único imposto alto do estado. Ele também tem uma das maiores taxas de imposto sobre vendas, chegando a 6,25%. Alguns municípios ainda adicionam até 2% de sobretaxa. Então, há regiões no Texas onde você pode pagar até 8,25% de imposto sobre vendas em quase todas as compras. Isso faz com que o imposto sobre vendas em todo o estado fique em 13º lugar, entre os estados dos Estados Unidos, embora isso não leve em conta os 2% extras que muitas áreas e empresas locais impõem. Mesmo sem imposto de renda estadual, mudar para o Texas pode não gerar tanta economia devido a outros custos ocultos. Além disso, os altos impostos sobre a propriedade financiam quase tudo que seria coberto por um imposto estadual, gerando outros problemas, principalmente nas escolas. Na maior parte dos Estados Unidos, os impostos sobre a propriedade financiam um sistema de escolas públicas locais, mas no Texas, esse dinheiro vai para muitas outras coisas que não são cobertas pelo imposto de renda inexistente, incluindo infraestrutura, setor de serviços públicos e saúde. Assim, o Texas tem posição baixa em educação pública, com preocupações constantes sobre qualidade e conteúdo. Nos últimos 15 anos, o Estado aprovou uma série de leis controversas que definem rigorosamente o que os alunos podem ou não podem ser ensinados, especialmente em temas que podem entrar em conflito com crenças religiosas cristãs rígidas. Em alguns casos, as escolas foram até orientadas a apresentar informações falsas ou enganosas. Um exemplo recente foi no início de 2025, quando o Senado do Texas apresentou 2 projetos de lei. Um exigindo que os 10 mandamentos fossem exibidos em todas as salas de aula e outro tornando obrigatório um tempo dedicado para oração durante o dia escolar. Quando legisladores contrários ao projeto alegaram violação da separação entre igreja e Estado, a legislatura do Texas os ignorou e aprovou os projetos de lei. Em defesa do projeto, o senador Mace Middleton disse, abre aspas, nossas escolas não são zonas livres de Deus. 166 líderes religiosos e representantes das comunidades judaica, muçulmana, cristã, sikh e budista
assinaram uma carta protestando contra o projeto dos 10 mandamentos, mas isso pouco fez para mudar a opinião da legislatura. O Texas aprovou leis que dão a pais e conselhos escolares mais poder para banir livros das bibliotecas escolares. Eles enfatizaram que isso era simplesmente para impedir livros que contêm conteúdo profano. Mas muitos educadores temem que isso, na verdade, vá banir livros que incluam qualquer conteúdo relacionado a gênero e sexualidade que possa ser interpretado como indo contra princípios cristãos. E eles têm bons motivos para temer isso, considerando que o Texas também baniu iniciativas de diversidade, equidade e inclusão em todo o sistema educacional do estado. Isso inclui proibir qualquer treinamento ou programa que faça referência a coisas como raça, etnia, identidade de gênero ou orientação sexual, o que muitos temem que torne a vida mais difícil para estudantes e educadores de populações minoritárias. Uma verdade frequentemente repetida pelos residentes do Texas é que, enquanto o estado pode ser um lugar acolhedor para cristãos, pode ser muito mais difícil para quem não é religioso ou não é cristão. Isso é ainda mais verdadeiro fora das grandes áreas metropolitanas. A PEN América descobriu que o Texas ficou em terceiro lugar no país quando se trata de livros proibidos, com 12 distritos tendo banido um total de 538 livros. No entanto, não é por falta de tentativa. Pais do Texas questionam constantemente a presença de certos livros nas bibliotecas, já que o estado lidera o país em tentativas de proibição de obras. Houve 93 tentativas separadas de banir mais de 2.300 títulos de livros só em 2022. Com todas as proibições de livros e leis estaduais interferindo na educação, talvez não seja surpresa que um estudo da Wallet Hub tenha descoberto que o Texas é um dos estados menos educados do país, ocupando a 41ª posição. O estado também ocupa o 49º lugar quando se trata da porcentagem de pessoas com diploma nos Estados Unidos. Embora os pais tenham a opção de enviar seus filhos para escolas charter ou particulares, estas últimas são caras, com uma escola particular custando em média $11 mil por ano de mensalidade, com taxas muito mais altas em grandes cidades como Dallas e Houston. Então, elas são realmente acessíveis apenas para texanos de classe média alta e ricos, criando uma grande divisão entre ricos e pobres em relação a quem pode ou não pode pagar por uma educação decente. As escolas charter são gratuitas, mas enfrentam problemas principalmente por não ficarem abertas por muito tempo. De 2020 a 2022, 55 escolas charter do Texas fecharam. Mesmo com a pandemia, os alunos seguiam no ensino remoto e as escolas públicas não tiveram um índice de fechamento parecido. E o problema não ficou restrito apenas aos anos da pandemia. A unidade Highland Park da Jubilee Academy, em San Antonio, fechou apenas 2 semanas após o início do ano letivo de 2023. 210 alunos ficaram sem ter para onde ir, e os pais tiveram que correr atrás de soluções educacionais de última hora. Dados mostram que 1 em cada 4 escolas charter fecha em até 5 anos após a abertura, e em 10 anos, 40% delas fecham no total. Os motivos incluem baixa matrícula em quase metade dos casos e fraude ou má gestão em 21,6% dos casos. O pai ou mãe texano médio costuma ficar preso entre escolher uma escola pública problemática que obriga a oração, uma escola particular cara ou uma charter com 50% de chance de fechar no meio do ano. Nenhuma das opções é ideal, e para muitas famílias é sempre uma aposta. Mas pelo menos eles estão pagando menos impostos? Bem, qualquer economia que os texanos tenham em impostos, eles podem acabar gastando em saúde. O Texas tem um número absurdamente alto de moradores sem plano de saúde, com 21,7% dos adultos sem plano de saúde em 2023. Isso se compara à média dos Estados Unidos de 11%. Isso faz do Texas o estado com a maior porcentagem de residentes sem seguro do país. Então, logicamente, o estado optou por não expandir o Medicare para cobri-los, algo que acontece quando um estado não gosta de impostos. Se pretende se mudar, esteja pronto para pagar um bom plano privado ou ter um oferecido pelo trabalho. Você pode ir a um dos hospitais públicos do estado
mas o sistema de saúde pública do Texas ficou em 42º lugar entre os 50 estados em 2020, então eles também podem não ser a melhor opção. Nada surpreendente, já que eles não recebem muito em impostos. Então, muita gente no Texas claramente não tem acesso decente à saúde. E isso não é o ideal porque, bem, a saúde no Texas não é das melhores. O primeiro problema é a qualidade do ar, o que é surpreendente para um estado com tantas áreas abertas. O Texas é o coração da indústria de petróleo e gás dos Estados Unidos, e muitos lugares que dependem dessas indústrias, especialmente no oeste do Texas, estão entre as cidades mais poluídas do país. Para quem tem asma ou problemas respiratórios, viver no Texas, especialmente no oeste do estado, é difícil. 2,3 milhões de pessoas no Texas vivem a menos de 800 metros das operações de petróleo e gás, liberando mais de 8.500 toneladas, ou 7,7 milhões de quilos de poluentes no ar, incluindo substâncias como benzeno, formaldeído, metano e muitas outras. Uma grande parte do oeste do Texas, incluindo a maioria dos condados ao redor de Odessa e Midland, apresenta um risco de câncer que excede o nível de preocupação da EPA. E se isso não fosse suficiente, Dallas foi classificada como a segunda pior cidade dos Estados Unidos para pessoas com alergias em 2023 graças aos níveis altíssimos de pólen e às condições geralmente empoeiradas do estado. Na verdade, muitas pessoas que se mudam para o Texas desenvolvem alergias pela primeira vez na vida. E há coisas muito mais mortais com que se preocupar do que espirros, como o câncer. Em Odessa, construída para trabalhadores da indústria do petróleo, a poluição do ar é impressionante. Analistas da qualidade do ar descobriram que os níveis de sulfeto de hidrogênio eram 82 vezes maiores do que o aceitável para áreas residenciais, fazendo com que tudo cheirasse a ovo podre, além de lentamente te matar de dentro para fora. Na verdade, os moradores são fortemente aconselhados a nem mesmo beber a água, mas esse está longe de ser o único problema do Texas. O estado tem, talvez sem surpresa, algumas das cidades menos saudáveis do país. Em 2023, o estado tinha uma taxa de obesidade de 35,5%, que não é a pior do país, mas também está longe de ser a melhor, colocando-o na 18ª posição em todo o país. Em 2021, o estado também ficou em 18º lugar no país em taxas de mortalidade ajustadas por idade. Os moradores locais também tiveram uma incidência de doenças cardíacas quase 4% maior do que na população geral dos Estados Unidos. A dificuldade de acesso à saúde, desertos alimentares, culinária baseada em carne, poluentes ambientais e uma cultura de carro que incentiva o sedentarismo resultaram em expectativa de vida menor no Texas. Os residentes vivem em média 76,5 anos, em comparação com a média dos Estados Unidos de 77,4 anos. Falando em cultura do carro, há uma despesa que a maioria dos texanos não pode evitar: possuir um carro e pagar pela gasolina. Mesmo em cidades enormes como Houston e Dallas, as opções de transporte público são limitadas. Como resultado, 93% das famílias no condado de Harris, onde fica Houston, e 95,4% em Dallas, possuem um carro, colocando essas regiões entre as áreas metropolitanas com maior índice de propriedade de veículos nos Estados Unidos. Em contraste, grandes áreas metropolitanas como Chicago e Washington, D.C., tinham apenas 72,5% e 62,7% dos domicílios com carro. Isso não reflete uma diferença de renda entre as várias cidades. Em vez disso, isso destaca a impossibilidade de circular por Dallas e Houston sem carro. Como o Texas se desenvolveu após a popularização do carro, até as grandes cidades são muito voltadas ao automóvel. É possível se locomover de ônibus, mas não é fácil nas grandes áreas metropolitanas do estado. Metrôs não existem, e os sistemas de trem leve que atendem áreas como Houston e Austin não atraem muitos moradores. A boa notícia é que a gasolina no Texas costuma ser barata, pois o estado produz muito combustível localmente. O preço médio na bomba é de 2,76 dólares americanos por galão, contra uma média nacional de 3,18 dólares americanos no final de maio de 2025. A má notícia
é que os texanos ainda acabam consumindo muita gasolina, tanto que qualquer economia no posto pode ser rapidamente anulada pelo tempo gasto parado no trânsito ou dirigindo longas distâncias. E esqueça caminhar como alternativa. Em muitos bairros de grandes cidades é quase impossível se locomover a pé. As áreas urbanas e suburbanas são tão centradas no carro que atravessar uma rua principal pode exigir caminhar dezenas de metros só para encontrar um cruzamento seguro. Na verdade, algumas ruas principais nem sequer têm calçadas. Sem falar que, como o Texas é o segundo maior estado do país, as distâncias de um lugar para outro costumam ser enormes. Os texanos precisam mesmo de um carro e, de preferência, de um resistente às condições climáticas extremas e estradas ruins do interior para se locomover. Como você pode imaginar, nas grandes cidades onde andar de carro é a única opção, o trânsito em lugares como Houston, Austin e Dallas pode ser intenso. O congestionamento virou um problema sério, colocando Houston entre as 10 cidades do país com pior trânsito nos horários de pico. O tempo médio de deslocamento em Houston era de 29,8 minutos, um pouco abaixo de Los Angeles, que era de 30,1 minutos. Conhecida por ser uma das maiores e mais congestionadas cidades do país, Dallas teve uma média de deslocamento um pouco melhor, mas não muito, de 27,8 minutos. Embora os governos estadual e municipal garantam aos texanos que estão trabalhando em grandes iniciativas de transporte público, a maioria dos texanos só acredita vendo. E isso não muda o fato de que o trânsito neste momento é um pesadelo. Tudo isso parece ruim até agora, então por que os moradores não fazem nada? Eles certamente podem votar pela mudança que acreditam. Muitos texanos estão perfeitamente satisfeitos com a forma como as coisas estão indo. Quem busca mudar regulamentações e leis estaduais pelo voto pode enfrentar dificuldades, pois o Texas lidera a adoção de leis para restringir o voto. O projeto de lei número 1 do Senado do Texas foi criado para dificultar a votação de muitos texanos. Foram criados vários obstáculos para o voto pelo correio e a assistência a pessoas com deficiência ou barreiras linguísticas foi severamente limitada, segundo alguns, visando certos grupos demográficos políticos. Infelizmente, o projeto de lei se tornou lei em 2021. No entanto, um juiz federal considerou partes dele ilegais, pois violam a lei dos direitos de voto. Embora certamente haja muitas vantagens em viver no Texas, muitas pessoas não conhecem os custos ocultos e as realidades da vida no estado. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Map Pack. Estar no Havaí pode parecer umas férias tropicais sem fim, mas a vida lá é muito diferente e mais difícil do que você pode imaginar. Você sabia que o Havaí tem os preços de moradia mais altos do país, com preço mediano das casas de $834 mil? Isso é até mais que a Califórnia. Ou que 8 a cada 1.000 residentes estão em situação de rua. Sim, também mais do que a Califórnia. Ou que é o pior estado para se dirigir. Aposto que você não esperava passar uma hora buzinando e parado no trânsito só para ir à praia. Vamos olhar além da superfície e descobrir por que viver no Havaí pode não ser o sonho tropical que você imagina, no episódio de hoje do Map Pack. A verdade sobre viver no Havaí que ninguém comenta. Bem-vindo ao Havaí, o estado do Aloha. Aqui faz calor o ano todo, tem sol, praias lindas e um ritmo de vida tranquilo. Sinceramente, parece um pedacinho do paraíso. Bom, se você estiver ganhando o dobro do que ganhava no continente, é claro, porque é disso que você vai precisar para sobreviver no Havaí. É preciso, em média, $150 mil por ano para viver confortavelmente nas Ilhas Havaianas, contra uma média de $75 mil por ano no continente dos Estados Unidos. É improvável conseguir isso, pois a maioria no Havaí recebe salários baixos e geralmente precisa de 2 empregos, como os moradores locais. E se você tiver filhos, vai ter que considerar o custo da educação privada, porque as escolas do Havaí deixam muito a desejar. E espero que você não queira abrir um negócio, pois o Havaí ocupa o 44º lugar entre os 50 estados em facilidade para isso. Depois, se o isolamento da vida numa ilha não te afetar, ainda tem a tensão crescente entre os locais e os Malihí,
pessoas de fora do Havaí que se mudam para lá permanentemente, o aumento do custo da moradia e a crise de pessoas em situação de rua. Então, por que o Havaí tem tantos problemas? Vamos descobrir. Vamos começar com um dos fatos mais básicos sobre o estado que contribui para muitos dos seus problemas, incluindo o isolamento da vida numa ilha. O Havaí é pequeno. Ele tem uma área de pouco mais de 6.400 milhas quadradas, ou cerca de 16.500 quilômetros quadrados, o que o coloca em 47º lugar entre os estados dos Estados Unidos, à frente apenas dos pequenos estados de Connecticut, Delaware e Rhode Island. A diferença é que, se você está em Connecticut, Delaware ou Rhode Island, pode dirigir até o estado vizinho se quiser ver ou fazer algo novo. Se você está no Havaí, chegar aos estados mais próximos, Califórnia e Alasca, exige passagens de avião e um voo de 6 horas. Sem contar que, se você mora no Havaí, não tem acesso a toda essa área de terra de uma vez só. O Havaí tem 8 ilhas principais, 7 das quais são habitadas, e apenas 6 estão abertas para turistas e moradores. 2/3 dos residentes do Havaí vivem em Oahu, que tem uma área total de 597 milhas quadradas, ou cerca de 1.500 quilômetros quadrados. Isso é metade da área do Parque Nacional de Yosemite. Agora imagine que toda a sua vida, escola, trabalho, lugares para ir, coisas para fazer, pontos turísticos para ver, está confinada à metade de um parque nacional. Claro, há muitas coisas bonitas lá, mas depois de um tempo começa a parecer que, bem, você já viu tudo. É aí que a febre da ilha começa a aparecer. O Centro de Aconselhamento de Bem-Estar no Havaí define assim: Island Fever, ou Rock Fever, é um termo usado para descrever a sensação de inquietação, isolamento e tédio experimentada por pessoas que vivem em ilhas. É um fenômeno psicológico real que pode causar angústia e afetar negativamente a saúde mental. Não só terapeutas percebem esse problema, até os Malihini que amam o estado sentem essa febre às vezes. Uma mulher, chamada de moradora sincera, que se mudou para o Havaí há mais de 10 anos, relata suas experiências. Ela disse que visitar o Havaí nas férias é uma coisa, mas se você se mudar para o Havaí, vai aprender rapidamente o quão pequenas as ilhas realmente são. A maioria dos lugares fecha às 22h, então a vida noturna simplesmente não existe. Você encontrará as mesmas pessoas, terá conversas triviais e, às vezes, desejará mudar de cenário. Claro, você pode ir para outras ilhas, mas ainda precisa pegar um avião. Não dá para ir de carro ou balsa de Oahu até Maui. Agora, a febre da ilha é um efeito colateral frustrante do Havaí ser um lugar pequeno e isolado, mas não é o único. E isso nos leva ao custo de vida absurdo do Havaí. Segundo a PayScale, o custo de vida em Honolulu é 85% maior do que a média nacional. Isso inclui preços em média 20% mais altos em mantimentos, 71% mais altos em serviços públicos e 219% mais altos em moradia. Em comparação, São Francisco, amplamente considerada um dos lugares mais caros dos Estados Unidos, tem um custo de vida apenas 70% maior do que a média nacional. Quando se trata de preços de moradia, São Francisco chega a ser 182% mais caro do que a média nacional. Isso significa que Honolulu supera São Francisco. Vamos falar em breve sobre os preços das moradias e suas razões problemáticas, mas vamos começar pelo tamanho do Havaí, seu isolamento e como isso afeta os preços de alimentos e serviços básicos. Os proprietários de imóveis no Havaí talvez queiram voltar a usar velas, porque a conta média de eletricidade residencial em novembro de 2024 foi de $355 por mês. Os preços altos se devem principalmente à localização isolada do Havaí. Quase toda a eletricidade vem de óleo importado por navio. O transporte marítimo acrescenta muitos custos, o que faz com que o custo médio da eletricidade no Havaí seja de 39 centavos por quilowatt-hora, enquanto o custo médio no continente é de 17 centavos por quilowatt-hora. Isso não só é mais do que o dobro do custo médio no continente, como também faz do Havaí o estado mais caro do país em termos de eletricidade. A situação é parecida no caso dos alimentos. Apesar dos alimentos no supermercado terem pesado no bolso de todos recentemente, a comida nos supermercados havaianos é ainda mais cara. Isso se deve principalmente ao fato de que 85 a 90% dos alimentos vendidos no estado
precisam ser importados. Como o Havaí tem um clima tropical, não dá para cultivar qualquer coisa lá, incluindo muitos dos alimentos que os americanos consideram básicos. Enquanto você pode pagar menos por produtos locais como nozes de macadâmia, mangas e abacates, todo o restante chega por navio cargueiro. Para agravar o custo dos alimentos, muitos não se conservam bem durante uma viagem de 4.000 quilômetros pelo Pacífico em alta umidade. A Fundação Agrícola do Havaí estima que 1/3 de toda a comida importada é jogada fora assim que é descarregada nos portos do Havaí porque já está estragada. Assim, vendedores de alimentos cobram preços mais altos, prevendo que 1/3 dos produtos vai estragar. O fato de o Havaí ser pequeno, então há relativamente pouca concorrência entre os supermercados, não ajuda em nada. As lojas não têm muito incentivo para baixar os preços e, como já pagam custos absurdamente altos de serviços básicos e aluguel ou hipoteca, não está claro quanto espaço elas realmente têm para diminuir os preços de qualquer forma. O que nos leva ao que está acontecendo com os preços imobiliários fora de controle do Havaí. O Centro de Pesquisa e Informação Econômica do Missouri fez um estudo sobre os preços das casas nos Estados Unidos e descobriu que, em 2024, o mercado imobiliário da Califórnia tinha preço mediano de cerca de $728 mil. Em comparação, o preço médio de uma casa no Havaí era de $834 mil, tornando-o o estado mais caro dos Estados Unidos para comprar uma casa. Você pode atribuir isso em parte ao tamanho do Havaí. O espaço é limitado e grande parte dele, 48% para ser exato, é terra protegida. Mas há muito mais nessa história. Muitas pessoas querem morar no Havaí, especialmente pessoas ricas. O grande número de compradores estrangeiros com muito dinheiro adquirindo casas e terras no Havaí fez do estado um mercado imobiliário internacional. Moradores locais, chamados Kama'aina, estão sendo expulsos do estado natal pelos altos preços. Em junho de 2023, o Hawaii Housing Factbook revelou que compradores de fora representam grande parte das vendas de casas no Havaí, representando mais da metade das vendas de condomínios nas ilhas vizinhas. O economista-chefe do Havaí descobriu que 24% das casas havaianas vendidas entre 2010 e 2020 foram compradas por residentes de fora do estado e 4% foram compradas por estrangeiros. Oahu teve a menor participação de compradores estrangeiros, em parte por seu tamanho, enquanto em Maui, Kauai e na ilha do Havaí, mais de 40% das compras foram por moradores de fora do estado. O problema é que não envolve só pessoas mudando de outros estados para o Havaí. O governador Josh Green anunciou que 52% dos 89 mil aluguéis de curto prazo do Havaí são de propriedade de residentes de fora do estado, que lucram com eles, o que significa que essa renda sai do estado e os proprietários nem sequer moram lá. Algumas pessoas e grupos de defesa apontam que o Havaí tem muita burocracia, o que contribui para a crise habitacional. Só 5% da terra está disponível para construção, e boa parte do terreno de Oahu é destinada a casas unifamiliares, o que limita quantas pessoas podem morar lá. Outros afirmam que, quando o Havaí aprova mais moradias, a demanda internacional aumenta ainda mais rápido. Na maioria das vezes, compradores internacionais nem ligam para a casa em si. Eles só querem o terreno e muitas vezes derrubam as casas para construir suas próprias casas, muito mais caras, aumentando o valor das propriedades para todos os outros. O Civil Beat de Honolulu diz, abre aspas, compradores e investidores de fora elevaram os preços das nossas casas em 700 mil a 800 mil dólares acima do que o mercado comportaria com base nos salários locais. Os compradores locais não têm chance. Apesar de ser bom para quem já tem imóvel no Havaí e quer vender, é ruim para quem deseja sair da casa dos pais e comprar o primeiro imóvel. Embora muitos jovens nos Estados Unidos já enfrentem esse problema, no Havaí é mais fácil achar um unicórnio do que um primeiro imóvel acessível. E para os proprietários locais que não querem vender, é uma péssima notícia em todos os sentidos, porque o imposto sobre a propriedade aumenta ano após ano, e muita gente não tem dinheiro para pagar. Por quê? Porque os moradores do Havaí costumam receber salários baixos, e os nativos havaianos, ou Kanaka, são os mais prejudicados. No segundo trimestre de 2024,
o Havaí ficou em 24º lugar entre os estados em renda anual média, chegando a cerca de 69.600 dólares. Isso, na verdade, colocou o Havaí abaixo da média nacional de renda, que era de 73.219 dólares. Isso mesmo, a maioria dos estados dos Estados Unidos fica abaixo da média nacional. E enquanto outros lugares, como Oklahoma ou Idaho, têm salários ainda mais baixos do que o Havaí, eles também têm um custo de vida muito menor, enquanto o Havaí tem o mais alto do país. Isso mostra que os moradores locais mal conseguem se sustentar com seus salários. A Forbes descobriu que os havaianos gastam, em média, 55.500 dólares por ano em despesas, o que deixa a população do estado com a menor renda disponível do país, cerca de 9.500 dólares por ano. Isso faz com que muitas famílias locais sejam consideradas ALICE, sigla em inglês para Asset Limited Income Constrained Employed. Isso se refere a quem ganha acima do nível federal de pobreza, mas ainda não consegue pagar o básico na região, especialmente a maioria das pessoas com menos de 30 anos. Segundo o nível federal de pobreza, só 11% dos havaianos tinham renda abaixo do limite para serem considerados pobres. Considerando o limite ALICE, que reflete melhor os custos regionais, 44% das famílias do Havaí não tinham renda suficiente para se sustentar no estado. Talvez por isso o Hawaii Financial Health Pulse constatou que 23% dos havaianos têm mais de um emprego. Mas por que os salários são tão baixos em um lugar tão caro para se viver? Bem, isso tem a ver primeiro com o fato de que grande parte do custo de vida local não tem nada a ver com os salários locais, mas sim com compradores estrangeiros de imóveis e o Havaí ter que importar absolutamente tudo do continente. A lei da oferta e demanda não funciona no Havaí, mas isso também tem muito a ver com a principal indústria da ilha, o turismo. Esse é o problema. Apesar do Mai Tai e do quarto em um resort 4 estrelas serem caros, esse dinheiro não vai para os trabalhadores porque o turismo paga mal. Muitos desses empregos são cargos de serviço de nível inicial que não oferecem muitas oportunidades de crescimento, pelo menos não para a maioria das pessoas que trabalham neles. A Universidade Estadual da Flórida publicou um estudo no Tourism Management Journal revelando que, além de os trabalhadores da indústria do turismo receberem baixos salários, eles, na verdade, têm os menores rendimentos semanais de todos os segmentos de trabalho. O estudo analisou dados salariais nos Estados Unidos entre 2006 e 2018, abrangendo mais de uma dúzia de setores. Tark Dogrum, professor assistente na Escola de Hospitalidade, disse que o salário médio semanal em todos os setores era de 710 dólares na década de 2010, quando esse valor ainda tinha relevância. O salário médio semanal no setor de lazer e hospitalidade era de 311 dólares. Isso é menos da metade do salário geral. Além disso, os salários na hospitalidade não acompanham a inflação e os aumentos salariais. Dogrum percebeu que para cada aumento de $1 nos salários da economia, os salários no setor de lazer e hospitalidade subiam apenas 81 centavos. Essa é parte da razão pela qual muitas pessoas que trabalham em lazer e hospitalidade em outros estados veem seus empregos como temporários ou, talvez, como empregos de entrada para quem ainda é jovem. Mas no Havaí, onde a economia depende tanto do turismo para sobreviver, frequentemente não há muitos outros bons empregos para os quais as pessoas possam migrar. O Departamento de Negócios, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Havaí descobriu que, se fossem incluídos os impactos diretos, indiretos e induzidos da indústria, o turismo contribuiu com 23,6% da economia total do estado. Em ilhas muito dependentes do turismo, como Maui, a indústria é ainda mais importante. O turismo contribui com 37,8% da economia de Maui. O mesmo departamento analisou os salários do turismo no estado e confirmou que a situação era igual ao restante dos Estados Unidos. Um grupo, os nativos havaianos, estava ficando em desvantagem. O salário médio no setor de turismo entre 2017 e 2021 foi de 44 mil dólares americanos por ano, dezenas de milhares abaixo do salário médio geral no Havaí. Mas os nativos havaianos recebiam ainda menos do que isso, com o trabalhador médio da indústria do turismo ganhando quase 39 mil dólares americanos, ou 12% a menos do que o salário médio do setor de turismo.
O estado claramente depende do turismo e oferece muitas oportunidades de emprego no setor, mas também é evidente que o turismo não dá aos moradores locais muitas oportunidades de progredir até um salário com o qual possam sobreviver. Sem contar que o sistema de tributação do Havaí é absolutamente horrível para quem ganha salários baixos. É o terceiro pior estado dos Estados Unidos quando se trata de taxar as famílias de menor renda. Os 20% que ganham menos pagam 14,1% de impostos. Isso é ainda mais revoltante quando você descobre que o 1% mais rico no Havaí paga 10,1% de impostos. Esse sistema reduz ainda mais o salário líquido de muitos havaianos, especialmente daqueles que já são mais vulneráveis à pobreza. E esse está longe de ser o único problema causado pelo turismo, como você verá em breve. Agora você pode estar pensando, ok, se o turismo paga salários baixos, por que mais havaianos não tentam abrir seus próprios negócios para terem mais oportunidades de crescimento? E a resposta é, porque não é nada fácil abrir um negócio no Havaí. A Wallet Hub colocou o Havaí em 44º lugar entre os 50 estados para abrir um negócio. Começar um negócio lá custa um valor considerável, e o mercado e a base potencial de clientes somam 1,44 milhão de pessoas no total, graças à geografia e à população relativamente pequena das ilhas. Isso mostra que abrir negócios no Havaí é mais difícil, dificultando o aumento de renda das pessoas. Se o empreendedorismo não é acessível para muitos, buscar boa educação pode ser a saída para um emprego melhor remunerado. Mas o Havaí está classificado bem abaixo da média em educação pública, em 37º lugar entre os 50 estados, para ser exato. Segundo um veículo de notícias local que abordou os problemas educacionais do Havaí, o estado não investiu em aprendizagem virtual e educação digital como outros estados dos Estados Unidos. Também há uma falta geral de métodos inovadores de educação ou de ensino alternativo, como as escolas Montessori. Talvez por isso tantas pessoas no Havaí coloquem seus filhos em escolas particulares. Na verdade, o Havaí e Washington, D.C. têm o maior percentual de frequência em escolas particulares do país, empatados com 17% dos estudantes locais frequentando escolas particulares em vez de públicas. Considerando que a anuidade média de uma escola particular no estado é de aproximadamente $14.800 por ano em 2025, isso representa um peso financeiro para as famílias havaianas. E isso é mais um obstáculo para criar oportunidades para famílias de diferentes classes socioeconômicas. Mas pelo menos todos podem aproveitar a beleza natural da ilha, certo? O fato de o Havaí ser um destino tão atraente torna a vida local insuportável durante a alta temporada de turismo, que geralmente vai de dezembro a abril. Os moradores locais planejam sua vida e compromissos em torno dos horários de pico para evitar as filas e o trânsito causados pelos mais de 10 milhões de visitantes anuais na ilha. E as ilhas são tão pequenas que é quase impossível evitar completamente os turistas. Seu caminho para o trabalho, escola, banco, supermercado ou de volta para casa provavelmente vai cruzar alguma via principal cheia de turistas. Outro estudo da Wallet Hub revelou que o Havaí é o pior estado para dirigir nos Estados Unidos. Desculpe aos nova-iorquinos e angelinos que achavam ter esse título. Isso pode ser uma surpresa para quem nunca morou lá, mas faz sentido se você pensar no fato de que há relativamente poucos quilômetros de estrada devido ao tamanho pequeno das ilhas. Também há pouco transporte público, além de alguns ônibus públicos que são, na maioria das vezes, lentos e difíceis de usar, especialmente fora de Oahu. Isso significa que, além de todos os carros de aluguel de turistas ocupando as estradas, quase toda a família havaiana possui pelo menos um carro, se não mais, para que vários membros da família possam ir ao trabalho, às aulas, etc. É mais um custo que eleva o custo de vida e congestiona as principais estradas. A pesquisa mais recente revela que famílias havaianas possuem, em média, 2 carros cada. Como você pode imaginar, esses fatores deixam as relações entre moradores locais e visitantes, mesmo os que mudaram há anos, tensas. Superficialmente, faz sentido devido à relação de amor e ódio. Em qualquer destino, há pessoas que dependem do turismo, mas também sofrem financeiramente com ele. Um recém-chegado diz: só saiba que quando você se mudar para cá, vai querer ter casca grossa, porque a indiferença é praticamente garantida. No Havaí,
O ressentimento é ainda mais profundo do que só entre locais e recém-chegados. Isso nos remete à diferença salarial entre havaianos nativos e outros, pois não é a única distinção entre esses grupos. A população havaiana nativa foi, e de certa forma continua sendo, tratada como se fossem as pessoas que menos merecem uma vida boa em suas próprias terras. Você pode apontar o início do problema lá em 1778, quando europeus brancos, chamados de Haole, e navegando sob o comando do capitão James Cook, fizeram contato pela primeira vez com os havaianos indígenas. Esse contato imediatamente espalhou tantas doenças que a população local quase foi exterminada, reduzida de 800 mil para 39 mil. Apesar desse começo horrível, o Havaí continuou sendo reconhecido como um reino independente por outras potências por um tempo. Mas, ao longo do século XIX, 5 empresas americanas de açúcar gradualmente tomaram conta da economia havaiana, criando ressentimento entre os locais. Então, em 1893, os fuzileiros navais dos Estados Unidos decidiram que poderiam muito bem tomar o Havaí de verdade e derrubaram a rainha Liliuokalani e o restante do governo. 95% dos havaianos assinaram petições contra a anexação total pelos Estados Unidos e, junto com a rainha Liliuokalani, levaram todas elas até o Congresso dos Estados Unidos. Eles corajosamente apresentaram e defenderam reclamações válidas ao longo de 3 meses. Primeiramente, que uma potência estrangeira derrubar um governante violava o direito internacional. Surpreendentemente, os Estados Unidos concordaram com essa linha de raciocínio. Mas, como acontece com a maioria das pequenas vitórias na política, essa foi rapidamente revertida e destruída. No ano seguinte, eclodiu a Guerra Hispano-Americana, e os Estados Unidos passaram a desejar bases navais em ponto estratégico no Pacífico. Assim, o Havaí foi anexado aos Estados Unidos em 1898. Para piorar ainda mais, os Estados Unidos proibiram as práticas religiosas indígenas e também proibiram o ensino da língua havaiana nas escolas. Trabalhadores do continente, do Japão e da China foram enviados para as plantações das ilhas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos consolidaram o controle financeiro das ilhas e estabeleceram bases militares. Cansados de receber um tratamento bastante ruim como território, ativistas locais fizeram uma petição para tornar o Havaí o último estado a ser adicionado à União em 1959. Infelizmente, poucos benefícios chegaram ao povo nativo mesmo depois que o Havaí foi reconhecido como estado. E como você pode imaginar, toda essa história fez com que o relacionamento entre os havaianos nativos e, em particular, os brancos não-ilhéus, começasse da pior maneira possível. Isso gerou tensão entre turistas e trabalhadores do setor de serviços na ilha. Também existe uma grande diferença para os havaianos nativos em relação a salários, casa própria e qualidade de vida em geral. Se comparado com quase todo mundo na ilha, os havaianos nativos podem ser os mais afetados e menos satisfeitos com o aumento de turistas em suas terras. Um relatório confirma que muitos havaianos nativos sentem que o crescimento da indústria do turismo contribuiu para a degradação de seus valores culturais. Mas como isso é possível? A indústria do turismo não preserva as tradições havaianas? Afinal, quase todo resort tem dançarinos que sobem ao palco para dançar o tradicional hula com saias de grama. Bem, acontece que as saias de grama nunca foram itens tradicionais de vestuário no Havaí. Na verdade, são versões ocidentalizadas e distorcidas da cultura nativa, criadas mais como espetáculo para turistas do que como representação autêntica da história ou da cultura havaiana. Na verdade, elas surgiram no circuito de vaudeville, e isso vale para muita coisa que os ocidentais associam à cultura havaiana. Em segundo lugar, a história e o presente do Havaí têm corroído a cultura e as terras nativas. Por exemplo, locais espirituais locais, como Kahoolawe, foram colocados sob a jurisdição da Marinha dos Estados Unidos, que decidiu usá-los para treinamento de bombardeio. Isso, compreensivelmente, irritou os nativos, e as práticas históricas dos Estados Unidos contribuíram em parte para a pobreza da população nativa atualmente. Nas décadas de 1960 e 1970, agricultores locais, muitos deles nativos havaianos, foram despejados e deslocados
em nome do desenvolvimento imobiliário. Isso ocorreu em um estado que mais tarde enfrentaria o grave problema de pessoas em situação de rua que o Havaí tem hoje. Em um estado com preços de moradia disparando, cada vez mais pessoas estão se vendo sem um lugar para chamar de lar. Em 2017, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos informou que o Havaí tem a maior taxa per capita de pessoas em situação de rua do país. Em 2024, 8 a cada 1.000 residentes estão em situação de rua, empatando com Nova York. Em 2016, 42% das pessoas em situação de rua no estado se identificaram como nativos havaianos ou ilhéus do Pacífico. Obviamente, os preços das moradias no Havaí afetaram todos que vivem lá, mas os nativos havaianos que perderam terras e casas nas últimas gerações e não tinham nada para deixar de herança foram os mais atingidos. A falta de casa própria e a pobreza infelizmente viraram um ciclo vicioso. Os nativos havaianos têm taxa de emprego similar à de outros havaianos, mas costumam ocupar empregos de baixa remuneração, mesmo fora do turismo. Isso pode se relacionar ao fato de que só 11,5% dos nativos havaianos tinham diploma universitário em 2017, contra 22% da população geral do estado, o que lhes dá menos opções de empregos com salários mais altos. É por isso que eles ganham menos. Em 2017, a renda familiar média deles era de $66.300, comparada a $77.800 de renda familiar média para todos os residentes do Havaí, o que os mantém na pobreza. No Havaí, onde o custo de vida é alto, não ter diploma para conseguir um emprego melhor não é só motivo de cobrança dos pais, mas um problema existencial. Como diz o professor Jonathan Okamura, da Universidade do Havaí, ter um emprego em tempo integral não garante que você fique longe da situação de rua. A luta para sobreviver no Havaí é real. Essa pressão econômica constante pode ajudar a explicar por que os nativos havaianos enfrentam taxas alarmantes de abuso de substâncias e encarceramento. Mas eles também sofrem com algumas das piores taxas de mortalidade e de doenças, não só no estado, mas em todo o país. Muitos povos indígenas ainda defendem a restauração das terras ou a restauração acompanhada de compensação, embora isso ainda não tenha realmente acontecido. Em 1993, os Estados Unidos pediram desculpas aos nativos havaianos por terem derrubado sua rainha 100 anos antes. Eles também admitiram que os havaianos nunca haviam cedido voluntariamente suas terras. E é isso por enquanto. É por isso que, mesmo sendo o Havaí um dos estados mais diversos do país, o relacionamento entre os diferentes grupos nem sempre é dos mais fáceis. Após os incêndios devastadores em Maui, em agosto de 2023, que causaram 16 bilhões de dólares em danos materiais à ilha, autoridades e líderes locais pediram uma pausa temporária no turismo para o Havaí, ou pelo menos uma redução no número de turistas. Isso permite que eles reconstruam e encontrem um novo caminho para o futuro. Apesar da breve queda no fluxo de pessoas para a ilha, a chegada de turistas logo se normalizou e já está nos níveis anteriores aos incêndios, em 2025. Sem contar que o Havaí vai ter que lidar com outro problema urgente: a mudança climática e o uso inadequado da terra pelos resorts. Isso resultou na perda de 13 das 750 milhas de litoral do estado até agora, e 70% das praias havaianas estão sofrendo erosão ativa. Se o Havaí quiser se tornar um lugar bonito e acessível para turistas e moradores, será necessário um melhor gerenciamento da indústria do turismo, do meio ambiente e programas acessíveis de acesso à casa própria para a população local. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações, isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Matchpack.